Programa Palavra Espírita, apoio cultural, Pampeiro S.A. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. SEDIC, Sociedade Espírita Divulgadora Cultural. Brande Esportes, Foco Construções, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Olá amigos, estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita. Queremos agradecer os nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Brande Esportes, Drogaria São Francisco, SEDIC, Lar de Joaquina, Foco Construções e Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Está conosco hoje a nossa querida irmã Lília Costa, trabalhadora da Sociedade Espírita Benjamin Poti. Seja bem-vinda, minha amiga. Eu que agradeço. Muito bem, estamos aqui hoje para falarmos por que sou espírita, né, Lília? Exatamente. E já ajuntando a essa questão, qual a diferença entre o espiritismo e outras crenças religiosas? Então, por que sou espírita? Eu sou espírita porque é uma doutrina que, além de consolar, ela orienta. Perfeito. Da mesma forma, ela nos estimula a trabalhar a nossa fé raciocinada, né? E entendermos que tudo na vida tem um motivo para. Correto. A grande maioria das religiões, elas consolam, mas não orientam. E dessa forma, sendo nós consolados, acolhidos e orientados, eu entendo que vamos fazer as melhores escolhas ao longo do nosso caminho, do nosso processo evolutivo. Perfeito. Lilian, um dia, numa palestra, alguém me perguntou assim: a doutrina espírita é uma doutrina salvadora? Sabe que eu pensei num lapso de tempo, né? E cheguei à conclusão de que não. A doutrina espírita não é uma doutrina salvadora. É uma doutrina educadora. Tu também concorda com isso? Concordo. Porque assim, a doutrina espírita nos dá informações suficientes para nós trabalharmos a nossa capacidade de raciocínio, tanto quanto a nossa capacidade de amar. No momento que nós estamos sendo estimulados a trabalhar as nossas capacidades no modo geral, nossas inteligências no modo geral, logo eu vou fazer as melhores escolhas. Portanto, a doutrina é estimulante. Quem fará a escolha de me salvar ou não sou eu. Porque o que está colocado, porque a doutrina espírita expõe e não impõe. Por isso ela torna-se cada vez mais uma doutrina base, com informações básicas para nós fazermos as nossas melhores escolhas. Uma delas, eu preciso imensamente me tornar um ser melhor. Um ser melhor eu. Não estou dizendo que eu vou ser melhor que vocês. Correto. Mas que eu me torne um ser melhor. Aí sim ela é salvadora. Caso contrário, deixa a desejar. Perfeito. Lília, qual é a diferença, ou melhor dizendo, o espiritismo e o movimento espírita? Nos fale um pouco do movimento espírita. Vejo que você participou, né, do Espiritismo na Praça, dia 5 agora de novembro, né? Exatamente. Inclusive está com a camiseta do Espiritismo na Praça. Exatamente. Muito bem trabalhado, inclusive. Perfeito. A doutrina espírita, ela nos coloca informações. O movimento espírita, ela vai fazer com que divulguemos essas informações. Perfeito. E divulgar as informações nos coloca numa situação de expor outros materiais, outro modo de falarmos, outro modo de olharmos a mesma situação. Outras possibilidades. Então, como se fossem assim, opções. Né? Então, o movimento espírita faz esse movimento de ir até você que está nos ouvindo, a trazer para junto conosco. Perfeito. E me diz uma coisa,
Lília, há necessidade de todo ser ter uma religião? Que dizer dos ateus que não acreditam em Deus? É necessário se ter uma religião para ser uma boa pessoa? Ser espírita, por exemplo? Por exemplo, porque eu sou espírita, né? Eu já disse que sou espírita em função do que a doutrina me informa. No entanto, eu percebo que, no modo geral, conforme nós vamos amadurecendo, nós vamos entendendo que a religião é muito mais uma religiosidade que desenvolve nossa espiritualidade. Tanto que a própria doutrina nos coloca que nós não devemos criticar nenhuma outra religião, porque cada um vai fazer as suas escolhas dentro do quadro que está, dentro da sua situação de entendimento. Portanto, a religião em si não vai nos tornarmos um cidadão melhor, mas a religiosidade poderá nos estimular a entender que é necessário que sejamos um cidadão melhor. E isso a doutrina explica. Isso a doutrina, além de explicar, ela nos estimula. Quando eu falo que a fé raciocinada, eu percebo que muitas vezes um ateu tem uma atitude de um cidadão de bem muito mais que alguns religiosos. Muito bem, sem dúvida. Perfeitamente. Lília, já que estamos falando sobre Deus, né? A questão número 13 do Livro dos Espíritos nos traz os atributos da divindade, né? Ou seja, Deus é eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Nos fale sobre um pouco sobre Deus. Deus, para uma linguagem popular, Deus tem que ser top. Certo. Porque se ele não for top, ele não é Deus. Né? Correto. Se tudo que tu me disseste que é Deus, por exemplo, é eterno. Se ele tivesse um começo, ele não seria eterno. Alguém deveria ter criado ele, então ele não seria Deus. Perfeito. Né? Isso. Imutável. Porque se ele mudasse alguma coisa, também ele não poderia ser Deus, porque ele estava num processo também, tanto quanto nós, num processo evolutivo. Então ele deixa de ser, né? Correto. Além de ser, lá embaixo, soberanamente bom e justo, em função da sua sabedoria, como administrar nas leis que regem o planeta, caso ele não soubesse isso, ele também não seria Deus. Portanto, no nosso conceito, na nossa concepção, Deus tem que ser top. Se ele não for, ele deixa de ser Deus. Perfeito. E o Moacir abordou a questão número 13 do Livro dos Espíritos. E agora eu vou retroagir um pouco na questão número 1. Por que será que Kardec fez a primeira pergunta no Livro dos Espíritos, que é a seguinte: que é Deus? Por que ele não perguntou quem é Deus? Porque nós entendemos que Deus é além do que nós estamos imaginando. Porque para nós entendermos alguma coisa, nós precisamos ter uma referência desta coisa, né? E naquela época, e Kardec, uma inteligência, né, muito grande, ele percebeu essa situação. E quando ele pergunta assim, o que é Deus, é algo muito maior do que nós concebemos. Né? Ainda hoje concebemos. Ainda hoje concebemos. Então, na verdade, quando eu trago para um vocabulário mais nosso do dia a dia, é porque nós precisamos trazer Deus próximo de nós. Porque ainda para muitas pessoas, inclusive espíritas, Jesus está do outro lado do morro. Se bobear atrás daquelas montanhas que ele diz, sai a montanha daí e vai para lá. Nós colocamos Jesus muito longe de nós. No entanto, nós precisamos atrair Jesus para o nosso dia a dia. E quando nós falamos sobre virtudes, nós entendemos que algumas virtudes estão longe de nós. Mas se nós trabalharmos diariamente, nem que seja um pouquinho de cada vez, quando chegar no final da semana, nós teremos um bom montante.
Perfeitamente. Muito bem. Amiga Lília, nos fale um pouco sobre os anjos protetores. Desculpa, Moacir, perdão. Só. Sim. Tu esclarece para o nosso telespectador se anjo tem asa. Bem, tem uma brincadeira que eu digo que a diferença entre anjo, né? Entre anjo e o louco é que o anjo tem a argolinha aqui, né? E o louco tem a argolinha aqui. Eu, como não sou boba nem nada, eu pego minha argolinha que está aqui e empurro para cima. Né? Para virar anjo. Para virar anjo. Na aparência. Pelo menos para a visão daqueles, né? No entanto, eu tenho uma meta que a doutrina espírita nos coloca isso. Correto. Vós sois anjos em potenciais. Quer dizer, nós estamos em processo evolutivo e nós chegaremos lá. Sairemos da espécie humana para uma espécie angelical. Brincadeiras à parte, no momento que eu trago esta meta mais próximo de mim, significa que eu tenho uma possibilidade real, efetiva, de me tornar mais anjo, mais rápido no sentido, aquele que acha que anjo é lá do outro lado do mundo. No momento que eu visualizo essa possibilidade, que eu digo assim, eu boto a minha auréola para cima, né? Certo. Mas ao mesmo tempo eu tenho uma consciência que eu posso, porque eu sou um anjo em potencial. E quem disse isso foi Jesus, porque ele disse bem assim, vós podereis fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais, e eu acreditei nele. Perfeitamente. Mas para fazer o que ele faz, nós precisamos evoluir. Exato, então eu vou segui-lo, não só teoricamente, mas em conduta, né? E lembrando que eu preciso entender as minhas limitações, mas sobretudo preciso entender também que eu sou capaz de me melhorar diariamente. Exatamente, porque Deus não criou anjos nem demônios, né, Claro Lília? que não. Deus criou todos seres iguais, né? Simples e ignorantes, com o potencial. Com a mesma saída, né? Certo. No momento que ele nos criou, ele criou com essas duas características, todos. Certo. Simples e ignorante. Perfeito. Portanto, temos a capacidade de nos tornarmos pessoas melhores. Mas isso vai depender de cada um de nós. Através da inteligência, né, que Deus nos dotou, né? Nos colocou, vamos colocar assim, ó, todos nós temos características, né? São sementinhas. Perfeito. A minha sementinha de inteligência vai inchar e germinar mais rápido se eu fazê-la com que ela entre nesse sistema, nesse ritmo. Perfeito. Caso contrário, eu deixo ela dormitando ali. Perfeito. Então depende de cada um. Perfeito. Lília, estamos chegando no final do nosso primeiro bloco, né? Vamos pedir aos nossos telespectadores que nos aguarde 2 minutos e já voltaremos. Programa Palavra Espírita, apoio cultural, Pampeiro S.A. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. SEDIC, Sociedade Espírita Divulgadora Cultural. Brande Esportes, Foco Construções, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. A Feira Espírita está se realizando aqui no Clube Comercial, onde vendemos várias obras espíritas, onde se encontram romances, livros doutrinários. A venda está sendo muito significativa, porque as pessoas têm muita curiosidade de saber o que se passa na doutrina espírita. Então, nós estamos aqui para esclarecer. Nós estamos todos os anos em novembro até dezembro, estão convidados a virem
a olharem as obras, a comprarem, se caso gostar de alguma, que eu tenho certeza que vão gostar, né? E nós estamos aí para isso, para ajudá-los com as obras espíritas. Funcionamos de segunda a segunda, né? Olha, a leitura espírita, que eu digo, é o alimento da alma, né? Então, é através dela que nos instrui, nos esclarece e traz para a nossa vida, né? Assim, coisas melhores, digamos, luz para o nosso caminho, né? Então, a desenvoltura também, nossa, nós médiums, né? Então, através dela que a gente pode se desenvolver para os trabalhos, ter conhecimento, ter uma dinâmica melhor. A doutrina espírita é uma ciência e também uma filosofia. Eles comprovam de onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos. E eu acho assim que, como a gente vê aqui, muitas pessoas chegam com curiosidades, às vezes só para conversar, e acabam adquirindo as obras e saem bem satisfeitos. Estamos retornando com o segundo bloco do nosso programa, Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Brand Esportes, Drogaria São Francisco, CEDIC, Lar de Joaquina, Foco Construções e Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Estamos conversando hoje com a nossa amiga Lília Costa, que está nos falando aqui sobre a vida, né, espírita, ou ser espírita, né? Porque sou espírita. Exatamente, porque sou espírita. Pode falar já. Lília, nós vivemos o que a doutrina espírita chama de um mundo de provas e expiações. Um mundo de muita desigualdade, de muito sofrimento, de muita dor. Duas perguntas numa só. Por que um mundo assim e por que nós vivemos nele? Precisamos entender que o planeta tem toda uma estrutura para sustentar, para suportar os seus habitantes, né? Então é natural que o planeta seja um reflexo dos seus habitantes. E o nosso planeta ainda está numa situação de prova e expiação. Nós entendemos que no nosso dia a dia, Deus, que é bom e justo, Ele nos coloca algumas educadoras, né? A dor é a última educadora a nos visitar. Ele envia a inteligência, a educadora da inteligência, né? Perfeito. E muitas vezes, inteligentemente, nós nos escolhemos a melhor situação. E aí ele envia uma outra educadora, que é o amor. E nós, na grande maioria das vezes, egoísta, orgulhosos do jeito que somos, nós queremos muito mais que o outro nos ame do que eu ame. E que me remete a uma figura que todo mundo conhece, que é São Francisco de Assis. Quando eu li a primeira vez aquela oração dele, eu disse, esse cara é louco. Por quê? Porque a gente entende muito mais que a gente quer ser amado do que amar, compreender do que ser compreendido do que compreender. Sim. E assim vai, né? Que é mais fácil. Porque, claro, eu não preciso sair da minha área do conforto. Então eu estou sentada e quero ser servida. Então, para nós podermos sair dessa área de conforto, vem a dor, né? Ela te tira da área do conforto. Tanto é verdade que muitas pessoas saem do seu lar para ir para uma casa de oração para receber um conforto. No entanto, nós precisamos entender que a dor é uma bênção. Vamos partir do princípio na questão, inclusive, física.
Se eu não tiver dor, eu posso cortar o meu dedo num acidente doméstico e nem percebo, né? Inclusive apareceu uma vez no Fantástico uma pessoa que não sentia dor. Sim, e ela acabava desmaiando ou tendo que ser internada porque ela não sentia dor, né? Então a dor é uma bênção porque ela nos avisa, ó, tem alguma coisa errada. Perfeito. No sentido físico. E no sentido moral, no sentido emocional também. Entendemos que a dor vem e dá uma sacudida em nós, né? Assim, desperta. Perfeito. Que tu tá indo pro caminho errado. Mas, ao longo do tempo, quando nós chegamos a esse ponto, tem pessoas que não aceitam a dor e também se revoltam a respeito dela, né? Mas quando a gente desperta e percebemos que a dor é uma aliada nossa, que vem a nos estimular, a nos tornarmos pessoas melhores e desenvolver as nossas inteligências racional e emocional, com certeza nós vamos pegar o caminho melhor. Praticamente. Lilian, qual o maior poder do ser humano? O que você acha? Então, o maior poder do ser humano, quando eu pergunto isso para as pessoas, muitas dizem que é o amor. E eu digo que é o poder da mudança. No momento que eu entendo com relação à dor, a dor veio e me tira da área do meu conforto. Perfeito. E quando eu percebo disso, eu preciso mudar alguma coisa. E muitas vezes nós somos despertados por alguma coisa. Ou alguém nos falou, ou nós lemos uma mensagem, ou lemos uma história, enfim. Ela veio a nos despertar. Então, quando eu me entendo que assim, puxa vida, eu estou equivocado nessa situação, portanto, eu me preparo e mudo. Então, eu faço a mudança, que cai no que a doutrina espírita nos convida diariamente, a tal da reforma íntima. Perfeito. Que muitas pessoas... Falamos a semana passada sobre esse que tema. muitas pessoas acham que reformar Sim. é reformar o outro, né? Eu caso e vou mudar o meu marido. Ninguém muda ninguém. Eu tenho que casar com a intenção de crescermos juntos, né? Perfeito. Então a mudança é o meu maior poder. Eu não tenho esse poder com relação ao outro. Sim. Mas eu não mudo o outro. Em relação a ti. Mas a mim, sim. No outro, a gente pode, é o que nós estamos fazendo aqui. Nós temos a capacidade de estimular o outro para a mudança. Perfeito. Lilian, vamos dar uma guinadinha rápida para a gente falar sobre um assunto que é tabu, talvez o assunto mais tabu da humanidade em todos os tempos, desde que o mundo é mundo. E vai prosseguir assim por muito tempo, com certeza. Morte. Existem várias formas do ser humano encarar a morte. Qual é a maneira da doutrina espírita encarar a morte? Esse é um dos motivos porque sou espírita. Eu também. Porque a doutrina espírita matou a morte, né? A doutrina espírita nos coloca que todos nós estamos aqui de passagem. Só que não vai terminar logo depois que a gente desencarna, né? Continua uma vida. Portanto, hoje que estamos animando esse corpo físico, é com uma proposta de nós vivenciar, experienciar outras situações. No entanto, eu preciso ter um raciocínio de que existe uma continuidade. E esta continuidade me consola. Com certeza. Porque aqueles entes queridos que já desencarnaram, eu tenho a consciência que eles continuam vivo em mim, no sentido no amor que eu nutro por eles, e o meu amor chega até eles onde quer que eles estejam. Portanto, quando eu entendo que a morte não existe, perfeito, e um ente querido, eu estou lá velando o seu corpo, com todo o respeito e carinho que merece, eu entendo que para ele passou a sua fase. Cumpriu uma etapa. Cumpriu uma etapa e continuará logo após. E eu, por amar esse meu ente querido, eu tenho a responsabilidade de amar e respeitando, me tornando cada vez um ser melhor. Porque se aquele ente querido que foi olhar, me olhar da onde que estiver
e ele percebe que eu estou aqui fazendo o meu melhor, continuando amando, continuando fazendo as minhas melhores escolhas, eu entendo que eu vou trazer alegria para ele, tanto quanto alegria para mim. Perfeitamente. Sem sombra de dúvida. Né? Exatamente. Inclusive, a nossa próxima pergunta, Lília, fala exatamente sobre saudade dos entes queridos, né? E também qual deve ser o comportamento daqueles que ficam aqui no plano físico. Nos explique um pouquinho mais sobre isso. Nós entendemos, quando a gente fala em saudade, que só quem fica aqui que sente saudades, né? No entanto, aquele que retornou à pátria origem, que é o plano espiritual, também sente saudade. No entanto, é a minha postura perante a saudade. Quando eu entendo que existe uma continuidade, que meu ente querido continua, então eu entendo também que a minha saudade chega até ele. Mas esta saudade eu preciso qualificá-la. Eu preciso fazer com que ela chegue ao meu ente querido como um amparo, como um suporte. Correto. E não como uma toxina. Sim. Então, e eu digo para todo mundo fazer, porque quando meus entes queridos partiram para o plano espiritual, eu executei isso e faz toda a diferença. Quando eu sinto saudade dos meus entes queridos, não necessariamente só aqueles que desencarnaram, mas aqueles que estão longe, o meu amor também chega. Longe e encarnados. Certo. O meu amor também chega. Então, esta postura vale para todos eles. Correto. Eu digo para Deus, Senhor, que a minha saudade chegue até a Ti, como força, como alegria, como esperança, porque eu farei todo o possível para fazer o meu melhor. Muito bem. Lilian, ainda permanecendo nesse campo morte, que é uma coisa terrível, né? Qual deve ser o procedimento das pessoas, independente de religião, para o bem daquele espírito que acabou de desencarnar? Qual deve ser o procedimento das pessoas num velório? Com todo respeito. É uma postura de respeito para aquele que está ali. Porque, vamos imaginar assim no sentido amplo, né? Não necessariamente só espírita, mas para aquele que tem Deus no coração, né? Eu preciso respeitar. Eu preciso entender que num ambiente que eu acabo desenvolvendo assuntos degradantes, né? Piadas desnecessárias. Mas se eu tiver uma postura de respeito, em vez de utilizar essas informações e eu silenciar com Jesus, já está bom. E se eu silenciar com Jesus e falar um texto que venha construir, né, ajudar na vibração salutar do ambiente, melhor ainda. Portanto, qualquer manifestação de vida, apesar no velório, que também continua a vida, porque está ali em volta, porque muitas vezes o ente querido está o corpo físico ali no caixão, mas está de pé, observando. Agora ficaria muito chato, eu ficaria imensamente triste se eu estou lá deitadinha no meu caixão e tá vocês dois conversando mal de mim. Contando piadas, ou vezes, contando piadas, né? E tem alguns ainda vão mais adiante, levam uma cachaçinha para brindar o, né? O morto, saudar o morto, né? Exatamente. Então essas atitudes ainda entendemos que são atitudes imaturas. Perfeitamente. Né? Não cabe nós chegar e criticar. No entanto, cabe nós como espíritas exemplificar. Perfeitamente. Porque é muito fácil chegar lá e falar. Isso. Mas sobretudo nós como espírita, e por isso sou espírita, nós precisamos exemplificar. Perfeitamente. Lília, estamos chegando ao final do nosso programa. Nós vamos dar para tuas últimas palavras. Fique à vontade. Então, antes de qualquer coisa, quero agradecer a oportunidade de estar aqui e dizer para aqueles que nos escutam, não desista de você, porque Jesus jamais desistirá. E cabe a nós fazer o nosso melhor. Em nome dele, em nome do amor, em nome da doutrina, em nome da vida. Hoje e sempre. Obrigada. Muito obrigado, querida amiga Lília. Que Deus te abençoe, que Jesus te ilumine e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.
Programa Palavra Espírita, apoio cultural, Pampeiro S.A. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. SEDIC, Sociedade Espírita Divulgadora Cultural. Brande Esportes, Foco Construções, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo.